Olá, pessoal. Vamos agora resolver as questões voltadas para o conteúdo que nós trabalhamos no último módulo, que seria microbiologia de água e alimentos. Falei nessa aula que normalmente, apesar de aparecer no edital, essas questões elas não são tão comuns, mas eu trouxe algumas aqui só para vocês verem como que esse conteúdo é cobrado nas provas, certo? Então vamos lá começar. Primeira questão. Analise a alternativa que apresenta o tipo de análise que utiliza o método de contagem direta de micro-organismos. Então, na aula do módulo 10, eu falei para vocês que existem várias técnicas que podem ser usadas na microbiologia de água e alimentos para verificar a presença e a ausência desses micro-organismos e, dependendo do micro-organismo, para quantificar esses micro-organismos naquela amostra, tá? Uma das formas de se quantificar é fazer a contagem direta deles utilizando alguns métodos específicos, mas basicamente dentre as opções listadas, e foi a que eu apresentei para vocês, a gente usa as placas Petrifilme, que você compra já esse pacote, ele vem com um número fixo de placas ali dentro. Esse substrato que vem numa forma de gelatina que vem grudado nessa superfície, ele é um meio de cultura sobre o qual você vai depositar sua amostra, vai colocar esse filme aqui por cima, como se fosse uma tampa da placa de Petri, vai levar à estufa e no dia seguinte, ou 48 horas depois, dependendo da metodologia, você vai fazer a contagem. Percebam que ela já tem todas as listas aqui, ó, umas listas, né, umas linhas horizontais e verticais, que é justamente para ajudar na hora de fazer essa contagem. Então, naquelas amostras onde você precisa dizer a quantidade, esse método é o mais indicado para liberar os resultados e verificar se aquele produto está dentro dos padrões de regularidade para comercialização, ok? Então, o método Petrifilme é o método utilizado, o método eleito para a contagem direta de micro-organismos. Os outros nem fazem parte daquilo que a gente estudou no nosso módulo. São coisas que são colocadas só para você errar de fato. Mas você está estudando, se preparando, não vai cair nesse tipo de pegadinha. Próxima questão. A respeito da microbiologia de água e de alimentos, ele quer a opção correta. Então, vamos marcar aqui o comando da questão. Tem 5 opções, então nós temos uma certa, apenas uma certa e 4 erradas. Vamos lá analisar. Vamos marcar primeiro qual é a correta, é a letra E, e vamos analisar cada uma e ver onde é que está o erro, tá bom? Letra A diz o seguinte: os coliformes totais são bactérias necessariamente bacilos gram-positivos? Não, tá? São gram-negativos, já corrige aí. Eles são fermentadores da lactose, ele está colocando que é não, mas eles são fermentadores da lactose entre 35 e 37 graus. Eles são oxidase negativo, tá? Não oxidase positivo. Lá na aula de identificação de bactérias gram-negativas eu falo o que é esse teste da oxidase e não formam esporos, tá bom? Então tudo que ele colocou aí é o oposto, tá? Por isso que ela está errada. Letra B. Em um teste de colimetria da água, na aula no módulo 10, eu falei sobre alguns métodos de análise de água e de alimentos. Mas eu não citei o Colilert, que é um método que usa um substrato enzimático, onde por meio das transformações que aqueles coliformes farão naquele meio, ele vai mudar de cor ali visualmente e para confirmar você pode usar a fluorescência, tá? Uma lâmpada de luz ultravioleta para verificar a presença de fluorescência e confirmar a presença ali dos micro-organismos, tá? Nesse caso, que é esse teste de colimetria, o que ele fala? A amostra apresenta a coloração azul na presença de coliformes totais. Então, não é coloração azul, é coloração amarela na presença de coliformes totais e azul na presença de coliformes fecais sob fluorescência, tá? E permanece transparente caso a amostra seja negativa para ambos, tá bom? Então, ele apenas trocou ali as cores que a gente visualiza nesse teste utilizando o Colilert, tá? Então, fica amarelo para totais, azul para sob fluorescência. Letra C. Micro-organismos psicrófilos são capazes de se multiplicar em alimentos refrigerados, como carnes, pescados ou ovos, e sua temperatura ótima para crescimento está entre 20 e 25 graus, tá? Então, o erro dessa questão está na temperatura que ele está colocando aqui.
Na aula do módulo 10 eu também falei sobre o método de contagem em placas utilizando o PCA, que é o Plate Count AGA. Você semeia a sua amostra, o que vai diferenciar para a contagem dos micro-organismos psicrófilos, termófilos, enfim. Aquela classificação que eu dei para vocês é justamente a temperatura de incubação. Nesse caso dos psicrófilos, a literatura fala que a temperatura última normalmente está entre 10 e 15 graus. Algumas ainda colocam entre 12 e 15, tá? Mas não é 20 e 25 graus, tá bom? É menor. Essa parte aqui que tá errada, tá? Então fica aí 10 a 15 ou entre 12 a 15, como mostram algumas literaturas. Letra D. Algumas frutas, refrigerantes e vinhos impedem o crescimento de bactérias em pH ácido. Verdade. Tanto que um dos métodos de barreiras é baixar o pH do alimento para que ele não fique favorável à multiplicação bacteriana. Porém, ele diz aqui, assim como não apresentam bolores nem leveduras em pH inferior a 3,5. Na realidade, os fungos, eles são mais tolerantes a pHs ácidos, então normalmente você pode conseguir sim evitar o crescimento de bactérias, mas você pode ter problema com bolores, tá? Porque eles aguentam esse pH um pouquinho mais ácido. Então ele está dizendo que não apresenta bolores, na realidade pode apresentar sim, tá? Então, por isso que não pode ser a letra D, e aí a gente fica com a letra E, que é a verdadeira e a correta, onde diz que a contagem elevada de bactérias aeróbias mesófilas em alimentos não perecíveis pode ser considerado indicativo de uso de matéria-prima contaminada. Tá? Então, uma contagem muito grande, um número muito elevado de bactérias, indica que no momento da fabricação, do processamento ali daquele alimento, daquele produto, não se seguiu as orientações das boas práticas de fabricação. E aí isso ficou confirmado pela grande quantidade de micro-organismos encontrados nas análises, ok? Próxima, essa de 2021. Essa daqui é aquela questão que você lê toda a portaria, mas se você não decora a data da portaria, você erra, tá? Mas, enfim, pode acontecer. Mas se for em relação à análise de água, você não vai errar mais. Ele pergunta simplesmente qual a portaria do Ministério da Saúde estabelece que a água é considerada potável para o consumo humano quando apresentar-se em conformidade com o padrão microbiológico a ausência de coliformes totais e termotolerantes em cada 100 ml de amostra de água para o consumo. Ele só quer qual é a bendita portaria, tá? É a portaria 518 e a banca foi tão má que ela colocou a portaria certa em todos, com a diferença no dia, só no dia e no mês. Ainda colocou bem pertinho março e maio, que é para você se confundir mais ainda, tá? Mas de todo modo, a resposta correta é a letra A, que é a de março, de 25 de março de 2004. Eu dei um print aqui da parte da tabela que fala justamente sobre esse padrão microbiológico de potabilidade da água para o consumo humano, tá? Isso aqui tá no capítulo 4. E ele dá essa tabela, ele mostra aqui, ó, em que tá Escherichia coli ou termotolerantes, ausência em 100 ml, coliformes totais, ausência em 100 ml, e aqui, né, para outro, né, no caso, a água tratada do sistema de distribuição, também ausência em 100 ml, tá? Só para vocês verem que, de fato, a informação que está no enunciado consta na tabela da portaria 1518 de março de 2004. Olha, aqui eu já deixei a resposta, gente. Não era para acontecer isso, mas tá bom, vamos lá. Na água para consumo humano e para... são 3 afirmações, tá? Essa aqui de 2022, até relativamente recente, tá? São 3 afirmações, você tem que analisar quais são as que estão corretas. A resposta já tá aí, né? Todas as 3 estão corretas, mas vamos lá ver cada uma. Na água para consumo humano e para garantir sua potabilidade, a mesma deve apresentar a ausência de coliformes totais. Foi o que a gente viu aqui nessa questão, tá? Coliformes totais, ausência em 100 ml. Então, a primeira está correta. Número 2. Como indicadores de contaminação fecal em amostras de água, são consideradas como bactérias de referência as do grupo coliforme. É o que também diz aqui, ó, coliformes totais e coliformes termotolerantes. Eles estando presentes nessas amostras, significa que provavelmente patógenos entéricos têm condições também de sobreviver naquelas condições, tá? Então, o número 2 está correto. 3. A contagem de bactérias heterotróficas em amostras de água não deve exceder 500 unidades formadoras de colônia por ml de água, tá? Isso aqui também está presente lá no capítulo 4. Logo abaixo daquela tabela que eu mostrei para vocês, tem esse parágrafo 7º que diz:
Em 20% das amostras mensais, deve ser efetuada a contagem de bactérias heterotróficas e, uma vez excedidas 500 unidades formadoras de colônia, devem ser providenciadas imediatamente. Refazer o teste para ver se de fato tem mais do que é permitido, porque se tiver, tem que haver tomar as providências cabíveis, tá bom? Então, não deve exceder de fato 500 unidades formadoras de colônias. Mas aí, não é em todas as amostras que se faz essa análise, ó, é apenas 20% das amostras mensais. Quando você faz, né, dentre aquelas 100, 20% delas precisa ser analisada para a pesquisa de bactérias heterotróficas. E aí, ultrapassar o limite, tem que entrar com as providências para que ela volte ao padrão de conformidade com a legislação. E a última questão, ela é de 2022 também, que quer que marque a alternativa que contém apenas patógenos que podem ser veiculados pela água, tá? Então, aqui você tem que ter um pouco de conhecimento sobre diversos patógenos e, acima de tudo, se eles são veiculados pela água ou não. Então, gente, eu copiei diretamente da questão. Então, se tiver alguma coisa em relação ao nome científico ou erro da própria banca, tá? Acontece isso em vários, eles não obedecem o itálico, tem acento no nome científico, né? Então, é só para vocês saberem, né? Ó, aqui a nomenclatura, que a grafia tá errada, a gente sabe que o epíteto específico ele tem que vir com letra minúscula, né? Todo ele. Mas, de todo modo, vamos analisar a questão, tá? Letra A, salmonela, ok, pode ser transmitida pela água. Hepatite A, ok, mas B e C não, tá? A forma de transmissão desses vírus não é pela água. Então, automaticamente, a gente cancela a letra A. Letra B. Cryptosporidium, Vibrio cholerae, sim. Cryptosporidium, sim. Wuchereria bancroft é através da picada de mosquito, tá bom? Então, não tem nada a ver com o que o nosso enunciado pede. Giardia, olha, coitadinha aqui, tá com acento, né? Giardia, ok. Yersinia, ok. Mas Clostridio não. É por alimento, um alimento contaminado, tá? Não pode ser a letra C. Escherichia coli enterotóxica, sim. Rotavírus, sim. Shigella, sim. Opa, então achamos a nossa questão, tá? Letra D é a resposta correta. Automaticamente as outras embaixo estão erradas, tá? Em relação a esse tópico, nós finalizamos aqui com essas questões a resolução de questões voltadas para concurso com base nos módulos que eu coloquei, né? São 10 módulos, então se você de alguma forma não conseguiu assistir a todos os outros, dá uma olhadinha, tá? Porque as aulas foram preparadas com muito carinho e a resolução de questões também. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui e sugestões também de outras questões para a gente trabalhar. Eu fico aguardando o retorno de vocês, tá bom? Bons estudos e até a próxima!